Tá bom. Então, como que surgiu a ideia de criar o jornal Cidadão? Qual foi a motivação para o surgimento dele? Então, o Jornal Cidadão, ele é um dos projetos de uma ONG chamada Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, que é o Uhum, CEASMA. Foi criado em 1997 por um grupo de pessoas que algumas já eram ou militantes do PT, ou então membros de Pastoral da Juventude e tal, e uhum, que viam uma necessidade de criar uma instituição com um primeiro objetivo de fazer, de fazer um pré-vestibular comunitário para as pessoas entrarem na universidade. uhum, Então, a ONG foi criada em 1997, o pré-vestibular foi criado em 1998, e aí eles viram também a necessidade de fazer um projeto de comunicação comunitária, porque, bom, a Maré é uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, né? Ela hoje uhum, tem 140 mil habitantes, eu não sei quantos ela tinha em 1997, uhum, mas já era muita gente. E aí criaram um jornal em 1999. Então ele foi criado assim, ele foi criado primeiramente eu tinha alguns jornais antigos aqui, mas eu acabei guardando. Ele foi criado primeiramente para fazer uma valorização da favela e para uhum, fazer as pessoas da favela conhecerem a sua história, conhecerem a memória da Maré, porque, enfim, não é uma favela criada do nada, né? Existem vários processos aí uhum, de nordestinos, de trabalhadores que vieram trabalhar na construção da Avenida Brasil, na construção da UFRJ, que fica ao lado da Maré e tal. uhum, Então, tem toda uma memória e uma memória de luta, de auto-organização para a favela se desenvolver. Nem tudo que foi conquistado na Maré nos últimos 60, 70 anos, mais de 70 anos, na verdade, tem a ver com política pública. Muita coisa foi auto-organização. uhum, Então, as primeiras edições do jornal falavam muito sobre coisas que aconteciam dentro da Maré e memória, contava a história mesmo. Aí depois que o jornal começou a fazer algumas matérias mais assim, ter as editorias de educação, saúde, cultura e tudo mais, trabalhar com direitos humanos e tal. Mas a motivação mesmo, que foi o que você me perguntou, tem a ver com fazer uma comunicação para dentro da favela, mesmo porque a favela sempre foi vista pela mídia tradicional como marginal, no caso, né? sim. E violenta. E fazer essa formação política em relação à memória da Maré mesmo, causar a valorização da favela para dentro da favela. A motivação foi essa. Uhum. E você falou que as histórias contadas eram dos próprios moradores das favelas da Maré e elas eram escritas por jornalistas e pessoas que quem produzia esse jornal morava também nessa região? Quem produzia o jornal, sim. É, acho que, pelo menos no início, assim, a maior parte das pessoas que participavam do jornal moravam na Maré, eram comunicadores comunitários, assim, Uhum, pessoas que tinham vontade de escrever, né, tinham vontade de falar sobre isso, e aí faziam e tal. Até porque, na verdade, o Jornal Cidadão, ele vem com um background de uma outra experiência de comunicação comunitária da Maré, que já era do final dos anos 80, que foi a TV Maré, uhum, que era um pessoal que, tipo, tinha uma câmera e entrevistava os moradores mais antigos para criar uma memória audiovisual da Maré. E aí depois eles, tipo, colocavam uma TV no alto do morro e deixava lá pro pessoal assistir, entendeu? Era uhum. uma coisa assim. Então, acho que o jornal foi meio que assim, uma continuidade disso e tal. Mas sim, que as pessoas que escreviam eram majoritariamente da Maré. Em relação ao acesso deles a esse jornal, vocês distribuíam nas casas ou tinha um lugar fixo que as pessoas iam para retirar? Então, as duas coisas. Quando era feita a distribuição, quando eu entrei no jornal, em 2015, já não tinha mais tanta distribuição, porque a frequência do jornal não era muito grande, não se fazia tanto o jornal, assim, com uma frequência de um mês, 2 meses e tal. E Uhum, aí já não tinha mais tanta distribuição, sabe? Mas uhum, o que eu sei é que
era distribuído tanto de porta em porta, quanto deixado em alguns lugares específicos, na escola, no posto de saúde, em associação de moradores, esse tipo de lugar. E quando eu li sobre o Jornal Cidadão, eu vi que vocês tinham duas versões, a impressa e a digital. Qual dessas versões tinham mais acesso dos leitores, você sabe me dizer? Ah, eu acredito que é a impressa, porque a impressa ela realmente ia para muita gente, sabe? Se eu Uhum, não me engano, eram 20 mil exemplares por edição. Então, eu acredito que chegava para mais gente. E eu também acho que, assim, quando a gente começou a colocar digital, né? Que na verdade foram, tipo, acho que uns 2 ou 3 jornais que a gente colocou só como PDF. Eu acredito, na verdade, que até hoje as pessoas não têm o hábito de ler, tipo, jornal, revista digital nesse formato de PDF, de ISU e tal. uhum, Então, eu tenho assim, embora tenha essa questão do tempo, né? O jornal de 2016, talvez até hoje tenha sido lido mais vezes do que um jornal de 2005, uhum, né? Pela questão do tempo mesmo. Mas no consumo imediato, eu acredito que o jornal impresso era consumido mais. uhum. Se o jornal impresso era mais consumido dentro da comunidade da Maré, você acha que a versão digital conseguiu ser expandida para fora desse complexo e atingir comunidades do Rio de Janeiro e de outras comunidades do Brasil também? Eu acho que eu acho que sim, mas é, aí isso envolve um trabalho de divulgação do jornal que a gente não fez, entendeu? Acho que assim, tem Entendi. potencial para chegar, para atingir e tal, até para ser estudado como estudo de caso, como você está fazendo, como várias pessoas fazem. Então, assim, potencial tem, mas Uhum, que tenha acontecido, eu não sei. uhum. E quem eram os responsáveis por contar essas histórias presentes no jornal? Vocês tinham uma equipe de redatores? Sim, mas é porque o jornal, ele tem uma. Os nossos entrevistados são quase sempre da Maré, né? Uhum, Então, a população que conta, ou então pessoas que trabalham na Maré, por exemplo, alguém que se eu fazer alguma matéria de saúde, vou ao posto de saúde, aí entrevisto uma enfermeira, uma médica que trabalha na Maré, às vezes há muitos anos, assim, bastante tempo sem necessariamente morar lá. Então, sim, a equipe, acho que até talvez, tipo, 2013, a maioria das pessoas eram da Maré. Quando eu entrei, era meio dividida, assim, tinha gente que era e tinha gente que não era, sabe? uhum. Mas, assim, as fontes, as nossas fontes, os nossos entrevistados, quase sempre são da Maré. E para chegar nessas fontes, as pessoas se voluntariavam para contar essas histórias? Ou vocês iam atrás porque sabiam que a pessoa tinha uma história de vida legal e vocês queriam contar e divulgar? Mas você está falando dos entrevistados ou dos Dos repórteres? entrevistados, para vocês contarem as histórias deles. Eles se Hum. propunham, iam atrás para ter as histórias divulgadas, ou vocês iam atrás para contar as histórias deles, porque vocês sabiam que tinha uma coisa legal para colocar no jornal sobre a história daquela pessoa? Geralmente a gente ia atrás. A gente, assim, já conhecia ou perguntava para alguém, você conhece Uhum, alguém com essas características e tal? Aí perguntava. É, Até porque, assim, o pessoal que vive, assim, no espaço do SEASM é uma galera que conhece muita gente e que, de certa forma, participa de espaços de militância da Maré há muito tempo, né? Então, a gente quase nunca, assim, tem dificuldade de encontrar alguém com alguma característica específica. A rede de contatos é muito grande, então é sim. sempre, quase sempre alguém que a gente vai atrás. Acho que raras vezes foi mesmo alguém que apareceu para falar e tudo mais. Uhum. Eu vi que para fazer a versão impressa, vocês tinham parceria com a editora Edgráfica e o próprio SEASM. Como que surgiu essa parceria entre vocês? Então, a Edgráfica, que antes se chamava Ediouro, é uma gráfica que fica na mesma rua do SEASM. Então, assim, ela fica na Maré,
mas ela fica na entrada. Então é como se ela ficasse no asfalto, entendeu? Sim. E aí, como que surgiu a parceria? Eu não vou saber te dizer direito. Eu acho que, assim, deve ter sido alguma coisa de responsabilidade social que as empresas têm, sabe? Uhum. Porque existe uma certa, vamos dizer assim, não é a palavra certa, mas tipo uma brecha no sistema tributário em que uma grande empresa pode fazer uma ação de responsabilidade social, principalmente uma ação com impacto no território, e ter alguma isenção de imposto, alguma coisa assim. Eu acho que não era uma parceria de graça, sabe? Assim, Uhum. na prática era de graça, eles realmente imprimiam o jornal de graça pra gente. Mas, Mas tinha mas uma alguma troca. coisa, alguma coisa tinha, sabe? Alguma coisa Uhum. tinha. Talvez isenção de ISS é uma possibilidade, Uhum. sabe? E aí surgiu mais ou menos nisso, assim. É, no início, no final dos anos 90, início dos anos 2000, o SEASM fazia bastante parceria com empresas que estavam na Maré Alto Impacto. Uhum. Tipo a Ediouro, a própria empresa da linha amarela, algumas empresas assim, que são empresas grandes e que estão, de certa forma, no território, sabe? Uhum. Então, isso era mais fácil, hoje é um pouco mais difícil. Aí acho que a parceria deve ter surgido um pouco disso, assim, de alguma iniciativa de responsabilidade social que o SEASM acessou, a Ediouro acessou, e aí isso foi conseguido. E aí por isso que a gente tinha até uma publicidade da Ediouro no jornal, sempre, como forma de prestação de contas, né? Uhum. E qual que é a situação atual do Jornal Cidadão? Ele ainda é produzido de forma impressa, digital? Não. Pois é, a gente perdeu a parceria com a Ediouro quando ela já era de gráfica, em 2016, se eu não me engano, 2015, 2016. A gente tinha ficado um bom tempo sem mandar jornal, sem pedir para imprimirem e tal. E aí teve uma mudança administrativa dentro da empresa. Mudaram as Uhum. pessoas assim. E essas coisas quando a gente tem esse tipo de parceria, é muito importante conhecer as pessoas, né? É sempre assim, Uhum. o fulano da Ed Gráfica, o fulano de alguma coisa, porque isso sempre colabora para as coisas andarem, né? A gente sabe que funciona desse jeito. Uhum. Então eles tiveram uma mudança de pessoal, assim, de equipe. Eu não sei como ela mudou de nome, não sei se alguém comprou, como é que foi, sabe, se mudou só a razão social, não sei. Uhum. E aí a gente perdeu essa parceria. E quando a gente foi tipo, tentar imprimir o jornal de novo, eles falaram: a gente não sabe quem são vocês, sabe? Ah. E aí a gente acabou não conseguindo mais. A gente até imprimiu com eles o próximo, o último que a gente imprimiu, que foi em 2016. Só que isso porque a gente tinha dinheiro para imprimir, que a gente tinha era um dinheiro digital, assim, de um projeto que a gente tinha feito, que a gente tinha destinado uma parte dos recursos a imprimir uma edição especial do jornal. E aí foi o que a gente Uhum. fez, a gente imprimiu com eles. Mas a gente parou de imprimir por causa disso. Então hoje, assim, o jornal não tem renda, assim, não tem um valor pro jornal, sabe? Uhum. Então, a gente tenta conquistar isso, né? A gente vai tentando através de Uhum. parcerias, através de emenda parlamentar e tudo mais. Mas, assim, é difícil, porque geralmente tanto projetos de comunicação como projetos culturais de educação e tal, quando você acessa um edital, você acessa para fazer algum projeto específico. E Uhum. aí, não é um dinheiro que vem para sua manutenção de cotidiano, para manutenção da sua rotina diária, sabe? É um dinheiro. E assim, você não consegue acessar um edital e colocar, sei lá, um quinto do valor para recursos humanos, que seria razoável, Sim. entende? Então não Uhum. dá para ter nesse contexto não dá para ter um corpo de trabalho, assim, não dá para ter uma equipe fixa remunerada e tudo mais. Ah, Então, imagino. a situação financeira atual é essa, assim, que a gente espera mudar com algumas coisas que a gente está tentando para o ano que vem, mas a situação financeira atual não tem uma equipe fixa remunerada. Eu, na verdade, sou coordenadora do jornal, eu sou bolsista da instituição, e as outras pessoas são voluntárias. Uhum.
mas não tem uma entrada de renda que seja suficiente assim para a gente imprimir o jornal mesmo, sabe? Que a gente consiga reservar um valor em certo tempo para imprimir o jornal e distribuir. Então, o Jornal Cidadão ele não parou de ser produzido, só que agora ele foi para o meio digital como uma forma de manter os custos. Mas também é uma coisa que faz um tempo que a gente não tenta, por exemplo, fazer um PDF de uma edição do jornal, sabe? São mais reportagens aleatórias, assim, sabe? Reportagens no material de site mesmo, né? De web Uhum. jornalismo, não tanto em, não tanto em PDF. Assim, a gente sempre entra, as pessoas em relação à comunicação comunitária sempre entram um pouco num embate sobre o impresso ser importante ainda ou não. Uhum. A gente acha que sabe? A gente considera que é. Até porque é um jornal de 21 anos, que as pessoas Sim. mais velhas, né? Adolescentes e crianças às vezes não conhecem, mas pessoas mais velhas conhecem, tem uma história. Uhum. A história do jornal na Maré, assim, é papo de as pessoas terem recorte do jornal na geladeira. Que são pessoas que Que elas legal. conheciam ou elas mesmas foram entrevistadas, sabe? Então Uhum. é uma outra relação de afeto que a gente acha que ficar estritamente no digital não resolve. Entendi. E quais diferenças você acha que o Jornal Cidadão produzia na realidade dos moradores da favela da Maré? Tá, eu acho que assim, eu acho que tinha a questão da própria informação, né, de você Uhum. consumir aquele conteúdo, às vezes pessoas que não tinham hábito de comprar jornal, recebiam jornal porque era gratuito e tudo mais, né? Uhum. Acho que além disso, tem uma questão de formação política também, porque abordava-se muitos temas políticos, segurança pública, direitos humanos, até questões internacionais, assim, tipo questão da água, Israel-Palestina, tudo isso já foi pauta, até aborto, que assim é um tema muito difícil, Sim, assim, nos anos 2000 era mais ainda, né? imagino. É, então, 2000, 2010 era mais ainda. Então, eu acho que assim, tem isso da formação política, mas eu acredito também que tem uma questão de identificação, sabe? De você estar consumindo um material jornalístico de qualidade, feito para você, feito Uhum. para a sua realidade, que mostra pessoas que você conhece, sabe? Que fala de contextos que você conhece. E tem a questão também que eu já falei da memória, de sempre ter alguma coisa no jornal que remete à memória. A história de um morador antigo, a história do nome de uma comunidade, alguma coisa assim. E, e que isso causa uma coisa de identificação. Tanto que o jornal cunhou um nome chamado Marense, né? Esse nome não existia antes do jornal existir. Então, é um Uhum. nome que, assim, não está no IBGE, mas está mas tá No boca a boca, no né? imaginário social, Uhum. é uma identificação, né? É uma Uhum. identificação que, que inclusive, que vai se expandindo, né? Assim, eu acho que isso até aconteceu bastante por causa do destaque que a Renata Souza teve nos últimos anos. Ela é da Maré, ela era do jornal, ela trabalhou no jornal por bastante tempo. Então, tem isso, assim, eu acho que essas questões de formação política, de formação de identidade mesmo, Uhum. E você enxerga o Jornal Cidadão como um meio de transformação social? como meio de transformação social. Olha, eu acho que não, porque aí é complexo, né? Porque eu sou muito da política pública, assim, eu sou uma estadista mesmo, eu acredito em política pública. Mas eu acredito que o jornal tem potencial para transformar as pessoas, sabe? Uhum. E por causa mesmo da formação política, da questão da consciência de memória, eu acredito que ele tem potencial para formar as pessoas, para transformar as pessoas e a partir disso gerar alguma transformação social, pelo que as pessoas fazem. Mas o jornal em si, como um instrumento de transformação social, acho que não. Assim, se você me perguntasse, por exemplo,
se o pré-vestibular comunitário é uma ferramenta de transformação social, eu diria que sim, sabe? Porque aí o pré-vestibular comunitário, que tem lá, né, já é uma coisa assim, que é uma coisa que coloca as pessoas na universidade, cria uma semente de ascensão social nas famílias e faz uma formação política. Então, assim, acho que é mais transformação social do que o jornal em si, mas que o potencial existe por ser um jornalismo crítico, eu acredito que sim. E como vocês enxergam o papel dos grandes veículos de imprensa na transição de mensagens e notícias da periferia? É muito complicado. É muito complicado, né? Assim, a gente chega aqui hoje, tem mais visibilidade, assim, às vezes para as coisas boas, sabe? Então, assim, às vezes atividades culturais que antes não eram relatadas que a gente chamaria de grande mídia, hoje são relatados, assim, são valorizados, são divulgados e tudo mais. Então, essa questão de mostrar a cultura, aí às vezes tem, tipo, matéria sobre empreendedores e tal, mas, em geral, isso não muda o discurso dominante de que o que predomina é a violência, sabe? Tanto que essas representações positivas sempre são, tipo assim, apesar da violência, né? Tem um espaço cultural, apesar da violência. Tem uma atividade cultural, apesar da violência. Tem um museu, apesar da violência. Tem ali um empreendedor, sabe? Uma pessoa que criou um jovem que criou sozinho um pré-vestibular comunitário, apesar da violência. É um Sabe? estereótipo, né? Apesar Fica, da né? pobreza, apesar da violência. Então, assim, o estereótipo nunca muda. É isso que é ruim, o estereótipo nunca muda. Além de, em alguns momentos, além disso, a grande mídia, em alguns momentos, realmente atrapalha. Porque se está tendo, por exemplo, já teve algumas coisas, algumas ações de muito engano, assim, por exemplo, o Jornal Extra aqui do Rio de Janeiro já, já publicou que o tráfico era responsável por piscinas que ficam nas calçadas, mas isso não era verdade, sabe? Não era verdade. Tanto que o pessoal, teve uma galera do Maré que foi fazer um protesto sobre isso, né? E em algumas situações, por exemplo, quando tá tendo tiroteio em algum lugar e aí tá falando na TV ou na rádio, eles falam errado o lugar, sabe? Isso é muito perigoso, porque assim, a pessoa tá ouvindo, ou ela fica desesperada, porque alguém que ela conhece tá nesse lugar onde disseram que tem tiroteio, ou ela vai para esse lugar, vai para outro lugar, que é onde realmente está tendo, porque acha que está tranquilo, sabe que está tudo bem. Então, esse desconhecimento às vezes atrapalha muito. Assim, na verdade, acontecem coisas assim que aí não nem atrapalha. Às vezes falam tipo assim, tá tendo um tiroteio no Complexo do Alemão, na favela da Nova Holanda. São dois lugares diferentes, não tem como ser verdade. Sabe? Você não sabe se é no Alemão ou na Maré. Então isso Então, atrapalha. não, Pode falar. só ia completar. Então, o protagonismo que o Jornal Cidadão traz é de contar as próprias histórias sem esse estereótipo que a grande mídia, por não fazer parte dessa convivência, coloca, né? Deixa um estigma nessas pessoas, né? Não, sempre deixa um estigma, assim, tudo apesar da violência, apesar da pobreza, sabe? É sempre um apesar mesmo, sabe? Tem a questão das pessoas assassinadas, né? Que também não são tratadas com o devido respeito, né? Então, além de, às vezes, a informação não ser correta, o que é um grande desrespeito, o que é uma coisa muito ruim, também são tratadas como corpos descartáveis mesmo, né? Então, é isso que a gente vive com... É isso que a gente vive com mortos da favela, né? Que a favela chora, que a favela faz o luto, mas era assim, na notícia, era qualquer pessoa.